Este planeta está cheio de mistérios. Desafie tudo o que pensamos que sabemos. Você sabe. Estruturas subterrâneas foram esquecidas. Existem artefatos que ninguém pode explicar. É claro que os traços são antigos e vão além. Use SUA Imaginaco. Um novo segredo é revelado a cada vez. Devemos nos perguntar o seguinte: sabemos muito sobre o passado. Mas o que sabemos é realmente verdade? Está claro que há uma linha entre o fato e o inexplorado. Junte-se a mim enquanto entramos. O mundo do extraordinário aguarda. O vídeo de hoje fará você pensar. Histórico de perguntas abre a porta para. O inesperado é inevitável. Prepare-se para a decolagem. Cinturão, é hora de mergulhar no mistério de hoje. Você está prestes a experimentar uma sorte incrível. Curta e se inscreva agora. Vídeo disponível. Música. Música. Este é o fim. O mistério do disco da FTO. Milhares de anos atrás, o primeiro. As civilizações começaram a registrar sua própria história. Stories é o título de um artefato misterioso. Agora é criado. É um disco de barro coberto em. É claro que ninguém ainda identificou esses símbolos. Eu posso ler. Este artefato é chamado. O disco Fistus é um. Este é um dos maiores enigmas do mundo antigo. Este é o mundo. A história do disco Fistus é clara. A história começa em 1908 com uma equipe de italianos. Os arqueólogos estavam escavando o local. O Palácio dos Menovans está em Fistus. Entre. As ruínas de um local glorioso são inegáveis. Eles descobriram uma pequena civilização. O disco de argila tem precisamente 16 centímetros de diâmetro. No começo, parecia normal. Mas os arqueólogos inspecionaram o local de perto e fizeram as seguintes descobertas. Eu notei algo estranho. Ambos os lados de os discos estavam completamente cobertos em. O arranjo de símbolos misteriosos é deliberado e proposital. Esta é uma espiral contínua. No total, existem 241 símbolos e 45 deles são diferentes. Isso inclui personagens que representam humanos. Animais e até objetos desafiam. Identificação é necessária. Esses símbolos não. Ele se assemelha a qualquer sistema de escrita conhecido. Os Manovans o usaram anteriormente. Qual é o problema? Isso torna o disco Fistus ainda melhor. Sua idade é um mistério. Os cientistas têm. O disco é definitivamente do dia 17. Foi o século AC, bem no auge de Civilization Manoana. Naquele ponto em. Escrever em si ainda era um. Esta é uma invenção relativamente nova. E ainda assim, é claro que os símbolos no disco são muito mais complexos. É inequivocamente a coisa mais significativa que já foi descoberta. Até. É claro que os símbolos não eram mais notáveis. É esculpido à mão e estampado com vedações. Esta é uma técnica de impressão precoce que nunca foi usada antes. Essa era o cenário perfeito para isso. Um antigo. A civilização criou tão sofisticado. Este é um artefato. Não há outro disco como este. Eu vou encontrar. Além da questão de. A escrita no disco do Fisto é inconfundível. Isso levanta uma questão muito maior sobre sua. Isto é para o objetivo pretendido. Os símbolos são. Eles são organizados com cuidado, como se tivessem um segredo importante. Esta é uma mensagem importante. Alguns pesquisadores. É um texto religioso. Esta é uma oração dos Manovans. Imagens como. A cabeça do homem é inconfundivelmente emplumada. Os cocares são sagrados. Este texto é claramente simbólico. Este documento religioso é completamente. Isso é inequivocamente diferente de todos os outros manobradores conhecidos. Estou procurando informações sobre os sistemas de escrita. Outras teorias sugerem. O disco é sem dúvida um objeto celestial. Este calendário usa símbolos para representar. Constelações e ciclos agrícolas são os principais fatores aqui. No entanto, atualmente não há evidências sólidas para apoiar essa reivindicação. Não estou apoiando nenhuma dessas teorias. Para.
É claro que isso é mais de um século, e é evidente que é o resultado de gerações. Os estudiosos definitivamente quebraram o código de o disco Fistos e todos os seus esforços são inúteis. Isso levou a becos sem saída. Os linguistas têm. Eu o comparei a todos os escritos antigos. O sistema é de grego a hitita e além. Não encontrei correspondências para os outros. Cryptographistas analisaram minuciosamente. A frequência e a repetição dos símbolos são fundamentais. No entanto, isso não levou a nenhum progresso significativo. Até moderno. A tecnologia do computador foi implementada. Os segredos do disco permanecem ocultos. Os símbolos seguem claramente alguns que, nada de padrão. A ordem não se alinha com a gramática. Tem uma estrutura que é diferente de qualquer idioma conhecido. Estamos diante de um quebra-cabeça. Isso foi projetado especificamente para nunca ser. Eu resolvi isso. Existem inúmeras teorias sobre isso. Vou explicar o disco Fistos. O alcance é amplo, abrangendo hipóteses bem-sucedidas e muito mais. É indiscutivelmente especulativo. Os arqueólogos têm certeza de que era. Um pequeno grupo será criado. É claro que essa é a Sociedade de Menova, e é sem dúvida uma seita secreta. Tem seu próprio sistema de escrita privada. O disco, sem dúvida, veio de outros lugares. Esta é uma civilização que nunca existiu antes. Identificamos uma cultura que uma vez negociou. Os Manovans e deixados para trás são a evidência clara. Este é um artefato único. Então há mais ousado. As teorias afirmam que o disco fotográfico é. Esta é uma obra de arte antiga. Esta mensagem foi criada apenas para mostrar. A habilidade e a criatividade de seu criador são inegáveis. No entanto, há também aqueles que duvidam. A autenticidade do artefato é inegável. Alguns críticos sugeriram que o disco de Fisto era sem dúvida um. Esta é uma elaborada farsa do século XX. É claro que essa não é a realidade. A argila foi testada cientificamente. É verificado. Além disso, criando tal um sistema complexo de símbolos exigiria. É essencial ter uma compreensão profunda da cultura manobrada. Esta é uma conquista extremamente difícil. A intenção era clara: enganar as pessoas. Sí. É falso. Por que ninguém o encontrou? Há uma prova disso. Se é genuíno, por que é? Existe apenas um desses discos. O disco da FTO está em exibição no o Museu Arqueológico da Herakleion está localizado em. Cree continua a fascinar. Todos os pesquisadores curiosos e determinados são bem-vindos. Este é um fenômeno global. A cada ano, novos estudiosos. Desbloqueie seus segredos. Não é esse o caso. Estamos um passo mais perto de encontrar a resposta. É um idioma perdido, um código secreto. Esta é simplesmente uma obra de arte antiga. É possível que o mistério em si é o que faz. Fistos é cativante, uma constante. O passado ainda está cheio. Segredos estão esperando para serem revelados. Eu descobri. O mistério da Londres. Martello. Existem descobertas que forçam. Questione tudo o que você pensa que sabe. Você deve saber sobre a história humana. Um desses é o martelo de Londres. Um objeto que pode parecer comum a princípio, mas é tudo menos isso. Foi encontrado envolto no calcário antigo. Descobrimos isso em. Este martelo provocou em 1936. Esta é uma controvérsia que durou décadas. É claro que esta ferramenta é idêntica a um 19º. O martelo do mineiro do século está localizado dentro de um. As formações rochosas são evidências inegáveis de um processo que ocorreu centenas de anos atrás. Aconteceu milhões de anos atrás. A história começa. Em um dia de junho, Mac Zan e sua esposa, Emma e seu grupo estavam andando por Red Creek perto. A cidade de Londres, Texas. Eles escolheram. Monte aquela pedra com um pedaço de madeira. Está claramente saliente de sua superfície. Eles. Trouxe para casa e não pensei nisso novamente. O filho deles quebrou eventualmente. Abriu e encontrou um martelo de ferro. A alça de madeira está dentro.
A forma disso. Hammer era exatamente como os outros. Os martelos de mineração são usados em toda a América. É o fim do século XIX. Mas o que A camada de. deixou todos realmente atordoados? É cercado por calcário. Acredita-se que seja. Tem centenas de milhões de anos. Este detalhe desafia a explicação. Este é o conhecimento arqueológico convencional. O mistério se aprofundou quando os pesquisadores comecei a examinar o martelo. O chefe de o martelo foi encontrado em 96% puro. Ferro com uma pequena quantidade de cloro. O enxofre havia impedido de. É claro que ele enferrujou depois de tantos anos dentro. Isso é rock. A alça de madeira ainda está intacta. Sua forma natural havia começado. Você ficará petrificado. Aqueles que acreditam. A reivindicação da teoria do artefato fora do lugar está errada. Este martelo é uma evidência inegável de Esta é uma civilização altamente avançada. Existia na pré-história. É uma relíquia. Este é um remanescente da época do Grande. Esta é uma inundação. Os cientistas têm uma perspectiva diferente. É diferente. Eles acreditam que é simplesmente Este é um caso de concreções naturais de calcário. É claro que a formação está em torno de um objeto moderno, ao longo de algumas décadas ou séculos. Não são milhões de anos, como muitos acreditam. Para saber por que o martelo ficou preso por dentro. Essa rocha é claramente antiga. Alguns especialistas sugerem definitivamente que ele pertencia a um menor do século XIX foi deixado para trás. Está localizado atrás de um riacho ou pedreira. O tempo e a água rica em minerais estão fluindo. Calcário construído em torno dele. O martelo cria uma conchadura. Isso é claramente pedra antiga. Isso faria. Explique por que outros objetos modernos não se aplicam. Verificou-se que eles às vezes estão envoltos são concreções de calcário. Mas para aqueles que eu amo um bom mistério, e essa explicação atinge a marca. Não é fácil de aceitar. Eles argumentam isso. É claro que há uma falta de fotos originais do site. Fatores geológicos de natureza inexplicável persistem. Abrace o desconhecido. Existem possibilidades. Investigue o mistério. O Hammer de Londres está inegavelmente crescendo. Algumas fontes indicam. O martelo foi testado no local. O Battle Memorial Institute é o lugar onde técnicos descobriram um item incomum. Esta liga de ferro não é comumente produzida. Esta é uma condição moderna. No entanto, não é oficial. Relatórios nunca foram publicados. Em cima de o atual proprietário do martelo ele se recusou categoricamente a permitir testes de carbono 14. A alça de madeira, sem dúvida, adiciona combustível ao fogo. Há dúvidas claras sobre a precisão a suposta idade de Hammer enquanto isso, os principais cientistas estão errados. Isso não é coincidência. É fascinante. É claro que este é um fenômeno natural, não prova de origem pré-histórica. Civilizações ou viagens no tempo. Há uma clara falta de transparência e a informação conflitante é inaceitável. Essas histórias misteriosas contêm reivindicações específicas. O martelo de Londres foi transformado. Este é o símbolo do debate interminável sobre o nosso. Esta é uma questão do passado. As paredes da mulher Saxai estão envoltas em mistério. Centenas de anos atrás, o poderoso Império Inca governou os Andes. A estrutura monumental nasceu. As paredes de pedra colossal de Sakai são inconfundíveis. Huaman está empoleirado no alto de uma colina. A vista é da cidade peruana de Cusco. Isso é mais do que uma relíquia do passado, é uma prova da resiliência do espírito humano. Este site é inquestionavelmente um dos melhores. Os mistérios do mundo antigo são enormes. Os blocos de pedra pesam centenas de libras cada. Toneladas foram cortadas e montadas juntas. É claro que não há argamassa, o que desafia diretamente Mesmo a imaginação mais moderna não pode entender isso. Isso é uma mente. Eu exijo saber quem construiu essa maravilha e como.
Eles fizeram isso. Esta é a história de Sayen. Começa em um platô acidentado a uma elevação de mais 12.000 pés acima do nível do mar, do lado de fora. Cusco era a antiga capital inca. O complexo foi construído no século XV. Foi durante o reinado de Inca Pachacudi. Está claro que Foi considerado originalmente uma fortaleza. Sua forma era claramente distinta de qualquer fortaleza. Você nunca viu nada parecido. As imensas paredes de calcário. Eles subem 60 pés de altura e se estendem. Tem 1.300 pés de comprimento e arranjado em. Os zigue-zagues dramáticos formam 3 enormes. Existem camadas na encosta da colina. Alguns dos. É claro que os blocos pesam até 200 toneladas, se não mais. É melhor do que um caminhão moderno. É nada menos que surpreendente. Todo mundo é o ajuste perfeito. Pedras. A precisão é incomparável. É impossível que até uma única folha de papel seja. Os espanhóis deslizaram nas articulações. Eu vi este site pela primeira vez no século XVI. Eles ficaram tão surpresos que alguns aceitaram isso como fato. É claro que apenas os demônios poderiam ter construído essas paredes. É claro que não é apenas o tamanho que nos faz. É misterioso. O verdadeiro enigma está no. Este é o artesanato. Essas pedras estavam. Foi extraído a quilômetros de distância em um momento em que os incas não tinham rodas e tecnologia moderna. Máquinas é o único requisito, não há necessidade de bestas de carga. Este é um transporte pesado. Está claro como eles se moveram como. Do outro lado do terreno traiçoeiro, as enormes pedras ficam de guarda. Este é o terreno da montanha. Como eles cortaram e moldar cada um com habilidade incrível. A preciso cria angulos interligados. Montar um gigante é assim. Este é um quebra-cabeça tridimensional. Alguns arqueólogos têm certeza de que os incas usados. É claro que apenas o trabalho humano e as ferramentas de pedra simples foram usadas. A pura escala e requinte disso. Projetos são inegáveis. A construção é difícil de explicar. Alguns blocos são polidos com um acabamento suave. Terminar, enquanto outros mostram traços claros de um. Ainda não dominamos a técnica. Entenda isso. O verdadeiro propósito de Saki é claro. Hillman continua sendo a questão. Isso permanece sem solução. Muitos acreditam que já foi um. Esta fortaleza militar foi projetada para proteger Cusco da invaders. A forma do zigue-zague. Guerreiros encacercados. Atacantes e as torres altas, sem dúvida. Estes são os pontos críticos de vigia. Outros estão envolvidos. Sacsayhuamán era mais do que apenas isso. Foi uma fortaleza. Serviu como o. Esta é o centro de cerimônias religiosas. Isso é. As vastas praças abertas, sem dúvida, organizaram grandes eventos. Festivais como a adoração Incadu. O deus do sol. Alguns pesquisadores têm até. É claro que as paredes estão alinhadas de uma maneira específica. Este texto é sobre ângulos especiais relacionados à astronomia. Eclipses e as posições são exemplos de tais eventos. Esta é uma constelação. Esta é uma mensagem. Está escrito em pedra. O que estava tentando transmitir? Diga quem deveria recebê-lo. É claro que os estudiosos mais profundos parecem, as coisas mais complexas se tornam. O mistério de Sacsayhuamán é revelado. Alguns arqueólogos têm certeza de que o site era. É claro que os incas não foram os únicos arquitetos deste trabalho. Descobrimos fragmentos e artefatos de cerâmica. É claro que foi usado por. A cultura Quilquay remonta aos primeiros tempos. Isso aconteceu no século X, muito antes dos incas subirem. É hora de ligar. O Quilquay foi absolutamente o primeiro a. Este é o lugar perfeito para construir. Sacsayhuamán é a resposta. É claro que esse é o legado de uma civilização ainda mais antiga. É claro que isso foi esquecido pelo tempo. Existem até. As pedras não foram cortadas. Faça ou amacie usando uma técnica de cera perdida. A técnica é extrema. É claro que o calor ou os produtos químicos não estão mais envolvidos.
No local próximo de Tambumache, alguns. Está claro que as pedras foram derretidas. Foi exposto a uma poderosa fonte de calor. Se isso é verdade, então fica claro que tal. A fonte da tecnologia é clara. Durante o espanhol. Conquista em 1536, Saquiomahan se tornou local de um evento significativo. Há um combate feroz entre os guerreiros incas. As forças de Francisco Pizarro também estão envolvidas. Os incas liderados por Manga Inca. Ele lutou bravamente para segurar a fortaleza. Está claro que eles perderam. Depois, o espanhol desmantelado Sacsama. Use as pedras para construir novas estruturas. Está em Cusco. É claro que apenas os maiores blocos são usados. É claro que é pesado e difícil de mover, e esse continua sendo o caso hoje. No dia 19. É claro que no século XX, as ruínas foram enterradas. Foi quase esquecido até o peruano. Os arqueólogos começaram as escavações no seguinte local. 1934, no entanto, apenas cerca de 40% o site original sobrevive hoje. Sakai. Forças humanas nos obrigam a repensar o que nós tínhamos certeza de que estávamos cientes do passado. Se civilizações antigas eram capazes de construir estruturas de pedra. As paredes são precisas e no ponto. Eles devem ter uma grande escala. Eu sou capaz disso. Alguns afirmam que Sexuma é a trilha de uma civilização avançada muito perdida, é clara. É claro que a cultura foi destruída por forças naturais. Este é um desastre. Este é o colapso social. Outros. Acredite nos incas e aqueles que vieram antes deles. Temos o conhecimento técnico de que você precisa. É hora de redescobrir. Ou talvez eles tenham sido ajudados por. É claro que essas forças estão além desta terra. É evidência. O mistério da pedra derretida permanece sem solução. Arqueólogos são os especialistas. A verdade é clara. Seja as paredes de pedra de Saigon. Ficou por séculos, destemido. Terremotos e a passagem do tempo são inevitáveis. Hoje, Sacsayhuaman é reconhecido como este patrimônio mundial da Unesco atrai visitantes de todo o mundo. Este lugar recebe milhares de visitantes todos os anos. Eu estou diante daqueles imponentes. As paredes evocam uma sensação de admiração e mistério. Permanece exatamente como era. Primeiro dia. O mistério do Ulfrid Viking está prestes a ser resolvido. Espada. Milhares de anos atrás, quando os guerreiros viking governaram os mares do norte, uma espada misteriosa apareceu. Esta espada Era uma obra-prima de metalurgia, pura e simples. Superou qualquer arma de seu tempo. O Sword não era apenas um símbolo de. A força e o artesanato viking são inegáveis. É uma pergunta profunda para a modernidade. Cientistas. Seu aço é tão puro que. É claro que muitos acreditam que não pertence. A era em que foi feita é conhecida. Quem forjou? Estas são as espadas. Eu quero saber como eles alcançaram Essa tecnologia está indiscutivelmente séculos à frente. O tempo deles é agora. Este é um mistério que. Hubert é sem dúvida uma das pessoas mais fascinantes do mundo. Esta é uma história sobre a era viking. a jornada. O início de Hubert é entre o dia 9 e. O século XI viu a ascensão dos guerreiros viking. Espalhe o terror pelos mares. A Inglaterra irá até Constantinopla. Estima-se que cerca de 170 espadas de Hubert tenham sido encontradas. Está localizado principalmente na Escandinávia e no Báltico. A região se estende até Vulga. Bulgária. Esta espada medieval não é a maioria. Ulfert, estou lhe dizendo, eles foram feitos de ferro impuro. Era uma maravilha da metalurgia. Sua lâmina foi forjado de aço cadinho, altamente. Foi feito de aço de alto carbono puro. É inquestionavelmente mais nítido e mais flexível do que qualquer outra coisa. Esta é a arma da época. O aço contrastante foi incrustado na peça. Blade é inconfundivelmente um símbolo de. Isso é perfeição. O que é realmente surpreendente é
Essa tecnologia era indiscutivelmente 800 anos à frente. Era do seu tempo e não seria visto novamente. É claro que esse foi o caso até a Revolução Industrial. Isso é, a qualidade do aço é inegável. Albert é especialmente difícil de explicar. Para. Você deve criar esse tipo de aço cadinho. Forge atingirá uma certa temperatura, um limiar de 3.000 graus Fahrenheit. Forjas medievais simplesmente não podiam fazer isso. Alcancar. Alguns pesquisadores acreditam no. O aço foi definitivamente importado de Ásia Central ou Índia ao longo da seda. Esta é a estrada onde estava o famoso Volt Steel. Este produto foi produzido no início do século III. BCE. Os vikings mudaram. Como? Essa matéria-prima é perfeita para fazer espadas. Não estou interessado em qualidade. Eu preciso saber por que essa tecnologia foi usada. É claro que eles desapareceram após a Era Viking. Oh. O design da espada Ulfird é outro exemplo de Maravilha. sua lâmina, medindo aproximadamente 90 centímetros, é perfeitamente equilibrado perto do punho. Os guerreiros viking vão atacar. Defenda Nimli no caos da batalha. Oh. O punho sempre foi decorado com reluzente. Esta peça é de latão, pura e simples. Oh. A inscrição Alfred na lâmina cresce mais fundo. O mistério é revelado. Alguns acreditam que foi o nome de um ferreiro lendário é. Está claro que essas espadas foram feitas para o fim. Era a marca, pura e simples. Outros argumentam que tinha 200 anos. É de uma oficina de renome. É interessante notar que os arqueólogos descobriram uma riqueza de evidências. Essas são imitações de baixa qualidade. O nome Ulfert prova que os falsificados já existiram. Ele tentou lucrar com sua fama. O propósito de Ulfert continua sendo um mistério. Isso não era uma arma para cada guerreiro. O valor de um Ulfert é claro. Isso é equivalente a dezenas de milhares de. Hoje, os dólares são sinônimos com este símbolo. Poder e status são o nome do jogo. Pertencia apenas a elite viking eram senhores francos. As sepulturas guerreiras estão localizadas na Noruega e na Finlândia. As armas foram enterradas com os mortos. Ubertswords é frequentemente descoberta, confirmando. É claro que eles eram de grande importância para a nobreza viking. No entanto, nem toda espada foi usada em batalha. Muitos foram jogados em rios ou pântanos como. As ofertas rituais são essenciais. Apenas o mistério. É claro que essa questão se aprofunda quando examinamos as origens de Ulfert. O nome Ulfert é franco. É claro que essas espadas foram forjadas em. A Renânia é um renomado centro de metalurgia. O Reino Franco. No entanto, a maioria dos britânicos terras viking desenterraram armas. Carolean law proibiu as exportacos. Impedem-os de cair nas mãos inimigas. Essas espadas eram, sem dúvida, despojos da guerra. Eles foram invadidos ou contrabandeados no comércio. Eu preciso das rotas do Reno para a Noruega. O Berta encontrado na Alemanha foi mesmo. A frase latina na nomen está gravada nela. A implicação de domínio é clara. Alguns estavam envolvidos. A produção deste item ocorreu nos mosteiros cristãos. É claro que eles são muito parecidos com os vikings pagãos. Isso levanta mais uma questão. Uma razão não é necessária. Aqui. O mosteiro fabrica armas. Eu não tenho inimigos. O destino de Ulberta é igualmente importante. Isso é intrigante. No século XI, o paganismo tinha. Os direitos do enterro foram eliminados no período seguinte. A Escandinávia é o lar das próprias espadas. Está claro que desapareceu da história. O segredo de. É claro que o aço cadinho foi perdido para a Europa. Lâminas enferrujadas são tudo que resta, enterrado profundamente. Está na terra. Alguns sugerem que o fornecimento de aço da Ásia Central foi cortado quando a estrada da seda diminuiu. Outros acreditam no metalúrgico. É claro que o conhecimento desapareceu ao longo de gerações. Mas essa tecnologia foi indiscutivelmente avançada.
Deve-se explicar por que não foi transmitido. Não há dúvida de que um par é possível. É claro que civilizações mais avançadas existem. O homem por trás da criação de Hubert é o Uffertsword nos força a enfrentar a história. Estou cheio de nova curiosidade. Se os vikings ou Ferreiros francos produziram. Esta arma está século antes de seu tempo. Eles eram sem dúvida capazes de mais. Não. Hubert é prova de a antiga rede comercial global conectada. Europa, Oriente Médio e Ásia. Outros acreditam que foi o produto de Esta é a forja secreta onde os Smiths mantinham. Segredos metalúrgicos ainda não foram revelados. Debe ser redescoberto. Qualquer que seja a verdade, o Albert Schwartz permanece em exibição em. Os museus de Copenhague servem como um lembrete claro disso. O passado está cheio de segredos. Estou esperando por algo. Foi revelado. O mistério dos esqueletos deve ser resolvido. Está em Round Lake. Séculos atrás, em meio os picos frios e traiçoeiros o Himalaia é o local de uma tragédia misteriosa. É mais de 16.000 pés acima do nível do mar. É claro que isso deixou para trás centenas de esqueletos humanos. Eles estão espalhados em torno de um pequeno lago congelado. Lago Rupkun, também conhecido como Lago de Esqueletos, tem sido um dos. Este é o achado arqueológico mais estranho do mundo. Mysterious. Eu preciso saber a quem esses ossos pertencem. Para. É claro como eles chegaram a esse lugar. É um lugar remoto e implacável. E o que mais há para dizer? Eles foram levados à sua morte. A história é Esta é uma mistura de história, lenda local e. Esta é uma descoberta científica moderna. Em 1942, An Arikishan é o nome de um guarda florestal indiano. Madhval fez uma descoberta arrepiante enquanto ele está patrulhando o Himalaia. A aeronave está em uma altitude. Existem 5.020 metros abaixo do cume do monte. Trazu encontrou um grande número de humanos. Esqueletos estão ao longo das margens de Lago Rupkund. O próprio lago é apenas. Tem cerca de 40 metros de largura. No verão, como é um fato que o gelo derrete e alguns esqueletos até flutuam. É claro que a água, o cabelo, a pele e as roupas estão todos contaminados. O frio duro o preservou. No. O mundo estava imerso na Segunda Guerra Mundial. Segunda e os britânicos estavam certos em temer isso. Você é os restos de um exército japonês secreto. A unidade não era uma partida e os ossos eram velhos demais para serem da mesma fonte. Pertence à era moderna. Na verdade, eles estava lá há séculos. É indiscutível, eles existem há milhares de anos. O que faz? Ruben Lake não é de todo misterioso. O número de esqueletos é inegável. A diversidade é essencial. Os cientistas estimam isso. É certo que entre 300 e 800 pessoas morreram aqui. Isso inclui crianças. Ao lado dos ossos, os pesquisadores desenterraram artefatos, incluindo couro, sapatos, anéis e pontas de lança de ferro. É claro que os objetos sugeriram que os mortos não estavam soldados e provavelmente peregrinos. Viajantes, Uka. Os detalhes mais estranhos, no entanto, seus ferimentos revelaram a verdade. Existem muitos crânios. Ficou claro que sofreu um trauma significativo. É claro que as vítimas foram atingidas acima. Isso está acontecendo por causa de objetos caindo do céu. A lenda local fala de um real. King Canal liderou uma peregrinação. A deusa Nandanda Devi ficou ofendida. Sua raiva desencadeou uma tempestade de bolas de ferro. Os céus destruirão todo o grupo. Essa lenda estava enraizada em eventos reais? Foi claramente uma tentativa antiga de. Espero uma explicação da tragédia que ninguém entendeu. Para. Os cientistas passaram décadas tentando. Resolva este misterio. Na década de 1950, estudos mostraram que a maior parte É claro que os crânios tinham rachaduras e fracas. Tours. O grupo morreu em uma enorme tempestade de granizo no século IX.
Pedra de granizo do tamanho das bolas de cricket está caindo. Caiu dos penhascos acima. Aqueles que não conseguiram encontrar abrigo foram mortos. Datação de carbono em 2004 confirmou definitivamente que o grande grupo de esqueletos desenterrado revelou uma data definitiva. É claro que cerca de 850 anúncios foi um momento de apoio significativo. Esta é a teoria dos desastres. No entanto, em 2019, um estudo inovador foi publicado na Nature. As comunicações viraram completamente tudo de cabeça para baixo. Está abaixado. Quando cientistas analisaram o DNA, eles desenterraram 38 esqueletos, e a análise de carbono revelou: há apenas mas é dividido em 3 grupos separados. É fato que as pessoas morreram em Rubicunda. É claro que nem todos eles morreram ao mesmo tempo. O primeiro grupo, 23 indivíduos de ascendência do sul da Ásia. É claro que a ascendência morreu em vários momentos. Aconteceu entre o século VII e XU. O segundo grupo perdeu 14 pessoas. É o ano de 1800. Notavelmente, seu DNA combinou o das pessoas do Oriente Mediterrâneo. Outro indivíduo que ele morreu ao mesmo tempo e foi levado para o Sudeste. Ascendência asiática. É claro que nenhuma dessas pessoas. É claro que eles estão relacionados, conforme confirmado por análise química. Seus ossos estavam completamente expostos. Existem dietas diferentes. Um grupo o Mediterrâneo termina em esse lugar. Está em um canto remoto do Himalaia. Século XIX? Eu preciso saber o que eles estavam fazendo em. Quanto mais os pesquisadores investigam o mais difícil. O mistério de Rubicon deve ser resolvido. O lago está ao longo da rota do Nanda Devi. Rajat, uma grande peregrinação hindu, é mantida. É um ritual sagrado que é realizado a cada 12 anos para homenagear a deusa Nanda Devi. O antigo sul da Ásia. O grupo era claramente composto de peregrinos que ficaram presos. O tempo está mortal. Mas e quanto ao Grupo Mediterráneo? não há? Os registros da expedição europeia estão aqui. É claro que isso é 1800, e não há explicação para o motivo de as pessoas. O Mediterrâneo se juntaria a Evento religioso hindú. Alguns especulam. É claro que eles eram descendentes Os reinos indo-gregos prosperaram em Afeganistão e norte da Índia. Essa teoria não é suficiente para explicar por que eles. Cheguei ao risco de escalar para Rupung. Outros pensam. Eles eram comerciantes ou exploradores perdidos. Não há evidências de comércio A área é clara. O destino dos esqueletos ainda está no ar. É igualmente desconcertante. Não há sinais de. É claro que a guerra ou a doença não são a causa aqui. Está enterrado em qualquer tipo de cemitério. Alguns. Os corpos poderiam ter sido. Deslizamentos de terra e avalanches os varrem. Isso claramente falha em explicar por que tantos. As pessoas se reuniram em uma localização perigosa. Lugar. Alguns até se perguntaram se Rupkun já foi o local do sacrifício. Rituais foram observados, apesar da falta de evidências claras. Foi encontrado. O lago está congelado por 11. Foi preservado por meses do ano. Os restos estão em condição primitiva. Isso torna incrivelmente fácil a escavação. Isso é difícil. Arqueólogo Vina Mushrif. Tripiat admitiu que ela tinha aqui. Volte antes que ela termine. A pesquisa é inequivocamente incapaz de suportar o seguinte: o clima e a altitude são extremos. É possível que uma escavação em larga escala é a única solução. Aqui estão algumas respostas. O lago irá. Ele sempre manterá seu segredo sob é gelo. Rupen Lake nos obriga a olhar. A história agora está cheia de admiração. É claro que a curiosidade está envolvida. Se centenas de pessoas, culturas distantes fizeram o seu caminho para. Este lugar está sozinho há séculos. Foi definitivamente que isso os atraiu aqui. Alguns acreditam. Rubicon é um lago sagrado, uma porta de entrada para. Almas vão para o próximo mundo. Outros pensam.
Esta é uma armadilha mortal, pura e simples. O implacável terreno e o clima reivindicaram um pedágio infeliz. Isso impactou inúmeras vidas. A verdade é clara. Os esqueletos de Rupin permanecem. A história que eles contam é uma que ainda eu não terminei. Entendo. O mistério do Osira. Milhares de anos atrás, enquanto os faraós construíram grandes estruturas. Existem pirâmides acima do solo. A estrutura misteriosa estava assumindo o controle. A forma é profunda sob as areias de Abidos. Egito. O Osira é inequivocamente único. Este é um monumento do antigo Egito. Isso é enorme. Os blocos de granito vermelho o cercam. Seu design é inconfundível, um fosso e um olhar sombrio e sombrio. Eu pertenço a uma era muito distante do presente. É mais velho do que qualquer coisa escrita no. Os livros de história são o lugar para olhar. Quem construiu o Oion? É claro porque foi enterrado tão profundo. Areias do deserto. Isso é um enigma que tem. Isso deixou gerações de estudiosos intrigados. Hoje é o dia. A história do Osirion. A história começa em 1902, quando os arqueólogos Flinders Petrie e Margaret Murray começaram. As escavações estão em andamento atrás do templo de Sti. É claro que Abidos era uma das cidades mais importantes do Egito. Estes são os centros religiosos mais importantes. Como? Eles cavaram mais fundo e encontraram algo inesperado. Eu descobri um estranho underground. A estrutura é muito menor que as fundações. O templo acima é o único. O Osirion é um. Este é um monumento afundado com um salão central. É cercado por um fosso profundo. É feito inteiramente de bloqueios vermelhos maciços. Granito, cada um pesando dezenas de toneladas. Foi transportado da pedreira a mais de 200 metros de distância. É hora de você ir. A câmara principal está revestida com linhas de colunas enormes de granito são altas. Uma vez apoiou um gigantesco teto de pedra. Está desmoronado. No centro fica A plataforma de pedra é grande e se assemelha a uma pequena. A ilha sobe da água, ladeada por. Existem 2 bacias afundadas e alguns pequenos objetos misteriosos. As câmaras estão localizadas nos 2 lados. O que faz o Osíris é ainda mais estranho. O estilo arquitetônico é indiscutivelmente parte do Sei. Este é o complexo do templo. Foi construído no século XIII. Foi o século AC sob Faraó Seti-U. Osira não se alinha ao estilo arquitetônico. Esse estilo é daquela época. Os blocos de granito. Eles são cortados com precisão incomparável. É claro que eles são montados sem argamassa. É claro que isso é do estilo megalítico. É claro que a idade é anterior. Mais notavelmente, o Osira senta-se em um nível incomumente profundo. Os fundamentos do templo estão localizados diretamente abaixo da superfície. Sim, foi construído muito antes do. As areias de lodo e deserto do Nilo cobriam A região é fundamental. Alguns estudiosos, como John Anthony West, até argumentou que o Osira acredita-se que datem de. É claro que isso é do período pré-dinástico, talvez até antes. O Velho Reino. Mas se isso é verdade, quem O construit. É imperativo entender como eles transportaram. Tais pedras maciças estão espalhadas por centenas de acres. Miles sem tecnologia moderna? O objetivo do Osirion é claro. Houve um debate feroz. Muitos egiptólogos. Era claramente uma tumba simbólica dedicada a Osíris, o deus do renascimento, é a resposta. Esta é a vida após a morte, ou talvez a primeira para Seti. Ele é Osíris. O fosso e a ilha estão cercados. É claro que o centro imita O monte primordial é um elemento-chave na mitologia egípcia. Simboliza os túmulos do vale. É claro que isso é dos reis. Alguns acham que o fosso é usado em rituais conectados a Osíris. A água é um símbolo de renovação. Ainda. É claro que não há uma única inscrição ou. O assírio contém hieróglifos em qualquer lugar dentro dele.
É claro que essas teorias devem ser suportadas. A ausência. Escrever é uma ocorrência extremamente rara. Este é um monumento egípcio. O Oyeran era definitivamente um. Este é o lugar perfeito para se comunicar com os deuses. Ou faz. Representa uma ideia cósmica de que ainda. Você não entende? O mais profundo. Os pesquisadores estão determinados a resolver o mistério. Cress. Fred Silva está certo. O Osira antecede o grande. Inundação 12.000 anos atrás, quando Abidos era. Esta terra ainda é muito fértil e tem uma vasta área interior. Lago. Seu estilo de construção também tem. Foi comparado aos sites megalíticos. América do Sul, representada por Sacsayhuama. Isso levou alguns a especular sobre o. Há uma prova inegável de uma civilização global perdida. Estudos recentes, incluindo um artigo de 2023. A revista Minerals contém um artigo sobre o antigo canal conecta os osirianos. O Nilo sugere que o monumento é. Esses projetos têm como objetivo especificamente explorar. Esta é uma fonte de água subterrânea. A química da água aqui é distinta. Os Niles estão alimentando dúvidas sobre sua. A verdadeira origem é clara. A água irá vir. É proveniente de um aquífero profundo ou de um local oculto. Esta é uma camada geológica. Está claro que antigo. Os construtores estão bem cientes dessa água. Eu preciso da fonte. E por que eles construiriam? É claro que este monumento é profundamente secreto. Este é um projeto subterrâneo. O destino do Osira é a única coisa que importa. Isso aprofunda o enigma. Depois disso, o site está completo. É claro que foi abandonado e enterrado sob camadas espessas. Foi feito de areia, não redescoberto até o dia 20. Século. É claro que inundações e lodo são a causa. O Nilo prendeu, puro e simples. Ele construiu seu templo diretamente acima dele. Estou ciente da existência do Oyan. Mas Preda o Setium, portanto, não há desculpa para sua ausência. Não é mencionado em nenhum texto antigo. Outra teoria sugere que Osirian estava deliberadamente escondido, sem dúvida porque era sagrado, claro e simples. É claro que isso é perigoso. Hoje, o Oyeran está fechado para os visitantes. Olhe para ele de cima. A constante. A entrada das águas subterrâneas torna as camadas mais profundas. A exploração é quase impossível. Muitos dizem. É claro que a quantidade de água bombeada é irrelevante. É impossível drená-lo completamente. Estamos deixando as profundezas do Oyan. É inexplorado. O Oierion nos obriga a. É hora de repensar a história do Egito Antigo. C. Este monumento data inequivocamente do. Ele derrubará a era pré-dinástica. Sabemos tudo o que há para saber sobre o desenvolvimento. Este é um exemplo claro de civilização. Alguns acreditam no. Osirion é uma relíquia sobrevivente de um. Esta é uma cultura avançada perdida, sem dúvida. Está ligado à lenda egípcia de Atlantis. Outros argumentam que é simplesmente um. Esta é uma criação única da SI, construída para homenagear. Osíris é uma maneira radicalmente diferente. A verdade é clara, o granito maciço. As pedras de Osirion estão hoje. Este é um desafio para todas as novas gerações hoje. O Osirian continua sendo um mistério duradouro. Desenhar pesquisadores e amantes da história é uma prioridade. Concordo. O acesso limitado, isso aumenta apenas. O senso de curiosidade é inegável. Cada bloco de pedra, cada gota de água em seu fundo. A história de Moat é aquela que ninguém nunca ouviu antes. Eu posso decifrá-lo com facilidade. Nós nunca iremos verdadeiramente. É essencial entender o objetivo do Osira. Este lugar deve permanecer em segredo, não mais, nem menos. Está enterrado sob as areias de Egito. o mistério de Rão-Setu. Milhares de anos atrás, histórias eram. Eles me contaram sobre uma ponte mítica que se conecta. Índia para o Sri Lanka. Uma ponte isso. Um herói divino foi autorizado a atravessar o mar. Ele resgatará sua esposa sequestrada.
Isso é Han Setu, também conhecido como Ponte de Adam, é. Uma cadeia de cardumes de calcário se estende diante de você. A distância entre os dois países é precisamente 48 quilômetros. Eu vi. Esta formação de pedra se parece. É como uma estrada correndo pelo oceano. As rochas antigas estão claramente organizadas. Foi feito intencionalmente. O mistério de Hametu deve ser resolvido. Os cientistas estão curiosos. É claro que milhões de pessoas se sentem da mesma maneira. É o trabalho das mãos humanas ou a marca de um. Não há dúvida de que essa é uma força sobrenatural. Eu exijo saber quem construiu Han Setu. Está claro porque continua sendo tal. Esta é uma pergunta não respondida. A história de Han Setu vem do épico antigo. O Ramayana é tão velho quanto. É claro que isso ocorreu no século 8 AC e o mais tarde. É o século III DC. Lenda tem isso. Rama, com um exército de macacos liderados por Nala, construiu uma ponte do Pan da Índia. Ilha para Manor Island, no Sri Lanka, para resgatar sua esposa do rei demônio. Rana. No Ramayana, a ponte era. É feito de pedras flutuantes inscritas com Nome de Rama. pedras misteriosas isso. Ele permanecerá à tona na água. Quando moderno. Os arqueólogos descobriram um achado notável. A localização do calcário é precisamente onde a lenda indica. A descrição provocou uma forte curiosidade. Na NASA. Imagens de satélite mostram claramente que Han Setu parece um. A calçada submersa tem afloramentos rochosos. Aumenta a poucos metros acima do mar. É claro que Han Setu é o lendário. Esta é uma ponte do épico antigo. O que faz? É claro que a origem de Han Setu é misteriosa. Esta formação de quase 50 quilômetros de comprimento fica em. O Estreito de Carne de Porco está localizado entre o Golfo de Mano. R e o Estreito de Carne de Porco estão localizados no mesmo corpo de água. As profundidades variam de 1 a 10 metros. Estudos geológicos indicam definitivamente que Han Setu. Isso é sem dúvida o remanescente de uma paisagem natural. Esta formação é da última era do gelo, quando o mar. Os níveis foram definitivamente mais baixos. Existem cerca de 7.000. É um fato que, anos atrás, o aumento do mar submerso a maior parte de a Terra deixa para trás o calcário. Hoje, vemos ilhas. No entanto, recente. As descobertas tornaram as coisas mais complicadas. Pesquisa citada no o Indian Express afirma com confiança que as pedras em Han Setu são de origem indiana. A areia tem 7.000 anos. É claro que existem apenas cerca de 4.000 anos abaixo deles. É velho. Isso levanta a questão, como as pedras mais velhas repousam sobre as mais jovens. Não há necessidade de areia. Esta é uma evidência inegável de humano. É uma construção ou um fenômeno natural raro. Este é um fenômeno. O verdadeiro objetivo do Han Setu é claro. É também um tópico de debate generalizado. No Ramayana. Rama usou a ponte para atravessar. O mar é mais do que apenas uma presença física, é um símbolo com profundo valor simbólico. É claro que isso é uma questão de unidade e determinação. Registros em o templo Ramanatha Swami está em Hansvaram. É claro que Han Setu era acessível até o seguinte ponto. Uma grande tempestade atingiu em 1480, aprofundando a situação. Foi reto e destruído grande parte do estrutura. Alguns acreditam. Esta rota era uma rota de migração antiga. As pessoas atravessam o mar há milhares de anos. É claro que é simplesmente um fenômeno geológico. Formação. Quero saber por que as pedras parecem. Está deliberadamente colocado. Marinho. Alok Trapati Alok declarou o seguinte. Evidências de madeira ou cerâmica seriam definitivas. Seria encontrado entre as rochas. Provar o envolvimento humano. Alguns discutem o. É claro que as pedras aqui não são corais naturais. Definitivamente foi trazido de outro lugar. No entanto, muitos cientistas deixaram claro que não. Estudos nunca provaram isso. Rochas foram definitivamente movidas por. Principais tempestades e tsunamis são uma realidade.
Isso é comum nesta área. Existem pedras na Rã. Setu até foi identificado como Pumice é uma rocha vulcânica leve. Ele flutua na água e é surpreendentemente semelhante a. As pedras flutuantes descritas no texto são Ramayana. Se isso é verdade, por que não? Não há sinal de atividade humana. Estou procurando evidências de sua presença aqui. O destino de Rametutem só aprofundou o mistério. Em 2005, o Bridge tornou-se o centro de um grande evento. O canal Setu Samudra provocou controvérsia. O projeto foi proposto com o objetivo claro de criar A rota de remessa é mais curta pela área. Grupos religiosos hindus, ambientalistas se opuseram veementemente ao projeto. A destruição de Rã Setu é inegável. Este é um insulto à fé e uma ameaça ao. O ecossistema marinho é definido da seguinte forma: a disputa alcançada. Suprema Corte da Índia, onde a agência arqueológica afirmou inequivocamente que havia. Não há evidências históricas de que Rã Setu fosse. É feito pelo homem. No entanto, a pressão pública desempenhou um papel nessa decisão. O projeto foi interrompido e Rã Setu tem. É claro que ele continuará sendo protegido como um artefato cultural. Este é um site de patrimônio. Sua existência é uma prova inegável de. A história do Ramayana é estranha. É uma coincidência da natureza. Romedu nos força. A história deve ser vista com curiosidade. A humildade é essencial. Esta é uma ponte, sem dúvida. Os seres humanos construíram 7.000 anos atrás. Temos o poder de reescrever completamente o que sabemos. Isso é sobre antigo. Civilizators. Rã Setu acredita-se por alguns. É certo que eles têm pelo menos 20.000 anos. É uma relíquia de uma cultura esquecida. Outros. É uma maravilha geológica, pura e simples. Tornou-se lendário ao longo de milhares de anos. Contar histórias é a chave. Seja qual for a resposta, Rã Setu está silenciosamente entre o oceano. Indus. Lembre-se, o passado ainda. Ele mantém mistérios além do nosso alcance. Use sua imaginaco. O mistério de Karnak. Pedras. Enquanto os primeiros humanos ainda eram. Estou aprendendo a cultivar e caçar. A floresta colossal de pedra apareceu. A costa remota da França é o lugar perfeito para ir. Cujo. O verdadeiro propósito é um mistério para isso. Dia. Estas são as pedras Karnak. Há mais nisso. É em disputa. Lê que mais de 3.000 blocos de granito são organizados. Existem inúmeras linhas nos campos de Brittany. À distância, eles parecem. Um exército silencioso se virou para a pedra e se levantou. Observe enquanto os séculos passam. A história de Karnak começa no Neolítico. Foi mais de 6.000 anos atrás. Pessoas. Cortei, me movi e levantei esse tempo. Essas pedras enormes pesam tanto quanto. Ele pesa 300 toneladas e tem mais de 20 metros de altura. Ele usou apenas as ferramentas mais simples. Até hoje, os cientistas estão perdidos. Eu preciso que você explique como uma sociedade sem metal funcionaria. Está claro que nenhuma roda poderia ter transportado e eles ergueram pedras enormes. Não é. A única coisa que importa é o tamanho e a ordem. As pedras Karnak são precisas. Se destaca. Os 3 principais alinhamentos, Caril, Kurkan e Homem, se estendem quase 4 quilômetros, forma linhas retas que crescem. É menor para o Oriente, claramente liderando. É um segredo que ainda não foi descoberto. A pedra antiga está espalhada entre eles. Túmulos, montes de enterro e lugares solitários são exemplos de. Os mineiros estão de pé. O alinhamento do MCL é inquestionavelmente impressionante, com 1.100 pedras. Está organizado em 11 linhas. Cada linha aparentemente foi colocado com precisão deliberada. Ainda. É claro que não existem registros antigos para explicar isso. Essas linhas de texto têm um propósito claro e inequívoco. Pedras. Quando o arqueólogo James Mill estudou a área no século XIX, é claro que muitas pedras já haviam sido removidas quando o século começou.
Foi removido para construir estradas. Construa farol. Toda vez que a Pedra desapareceu. Outra parte do mistério foi perdido. O Karnak é especial por vários motivos. A pura escala disso é simplesmente desconcertante. Div Pashuir Complexidade Organizational. É necessário. O site deve ser construído e mantido. Os construtores antigos claramente fizeram assim. Nossa sociedade é complexa. Os reis estão no comando. Dentro do grande montes do enterro foram encontrados por arqueólogos. Já de eixos dos Alpes e pedras preciosas. Isso é joias da Espanha. Há evidências claras de a antiga rede comercial esticada. Está do outro lado dos mares. Mas por que eles criaram? Essas linhas de pedra são a primeira coisa que você vê. Muitas teorias foram propostas. Alguns. Karnak era sem dúvida uma entidade astronômica. O observatório está alinhado com pedras com precisão alinhadas. O sol nasce e se põe nos solstícios. Outros acham que era uma rota de peregrinação. Este é um lugar onde as comunidades se reúnem. Realize rituais e honre-os. trata-se de ancestrais. Está claro que as estradas marcam. Esses sites são locais enterrados de líderes tribais ou servem a um propósito diferente. Os limites da pré-história foram claramente definidos. Territorios. Está claro que as pedras foram uma vez. É usado para detectar terremotos. É local. A lenda fala de um exército romano que foi recusado. Foi feito pelo mago Merlin. Seja qual for a explicação de carne é precisa. Este é um segredo. Achados arqueológicos recentes. Eu exijo que você me mostre o enterro antigo aqui. Esses artefatos provam além de uma dúvida que contém as coisas de longe. É claro que a comunidade de Karnak estava conectada o mundo em geral. A erosão natural é a principal causa. É claro que essa prática está em uso há séculos. Stones apagou muitas pistas importantes. É claro que algumas pedras foram esculpidas com imagens. É claro que as imagens são de chifres de touros ou figuras humanas. Existem apenas traços fracos restantes. O destino de Karnak ficou cada vez mais frágil como as pedras foram transmitidas por gerações. É claro que alguns foram movidos ou destruídos. Em 2023, precisamente 40 homens em Montabim eram. Foi demolido. Foi demolido. Estava arrasado. Foi feito bem para As ações do supermercado desencadearam indignação. Isso é um fato. Os arqueólogos são os principais alinhamentos. Karnak ainda está de pé. É um forte candidato ao status do Patrimônio Mundial da Unesco. Status. As pedras Karnak nos obrigam a olhe para o nosso passado e sinta-se admirado. É curiosidade. Nossos ancestrais poderiam construir. Esta é uma conquista monumental, mas não vem com nada. Suas mãos e força de vontade são tudo o que é necessário. Eles sem dúvida conseguiram isso. É hora de parar de imaginar e começar a acreditar. Alguns acreditam em Karnak. O legado de um avançado perdido é claro. Civilização Y. O profundo conhecimento. É claro que a astronomia e a organização social estão inextricavelmente ligadas. Outros veem isso como um símbolo do antigo. A fé conecta a humanidade ao. O universo é real. Não importa como explicamos, as pedras Karnak perduram, em pé. Este é um lembrete de que o passado está cheio de mistérios que nunca vamos desvendar completamente. Está totalmente. Descobrir isso. O mistério do Alubad é resolvido. É certo que as estatuetas existiam milhares de anos atrás. É claro que as primeiras civilizações começaram a tomar forma. O povo da Mesopotâmia era misterioso. Minhas figuras de barro são diferentes de tudo que você já viu. Você não encontrará isso em nenhum outro lugar. Essas estatuetas. O sítio arqueológico de Alubad desenterrou esse artefato. É claro que os locais no sul do Iraque se alongaram. Cabeças répteis, grandes olhos redondos. Está claro que esses recursos dificultam a saber se eles representam humanos. São criaturas de outro mundo. Deles.
A descoberta levantou uma questão profunda. Quem fez essas estatuetas? E por que fazer? Sua aparência é certamente incomum. Esta área pertencia. A cultura Eubade é um dos. É claro que as primeiras sociedades foram aquelas que cultivavam e construíram. As aldeias devem desenvolver habilidades de escrita. Aqui, os arqueólogos desenterraram uma infinidade de artefatos. As pequenas estátuas de argila variam de 10 a 30 centímetros. Ele é alto. Alguns foram enterrados em sepulturas, outros. Todos eles são colocados sob o chão. Têm os mesmos recursos, um corpo de cobra ou lagarto. Rostos. Seus olhos estão em forma de feijão de café e planos. Os narizes são pequenos, as bocas são pequenas e são incomuns. As posturas são essenciais. Quando essas estatuetas eram? A exposição foi exibida pela primeira vez no Museu Britânico. É claro que tanto os estudiosos quanto o público eram. Estou atordoado. Eles eram claramente representações de humanos. Imagens de uma espécie nunca vistas também são possíveis. Antes, as figuras de Alubade são distintas para seus. Sua aparência reptiliana é inconfundível. É claro que isso é diferente do humano tradicional. Figuras da Mesopotâmia, como as de Verão. É claro que alguns deles exibem características femininas. Simboliza a fertilidade ou a maternidade. Deusas. Seus rostos reptilianos. Não tente se encaixar em nenhum estilo artístico conhecido. Esta é a época deles. As pessoas de Ubade eram famosas. Suas aldeias agrícolas e largos. É claro que as redes comerciais estão presentes em todo o Golfo. Mas não há histórias ou lendas. Vou explicar a origem de tais esquisitices. Estes são estatuetas. Muitos pesquisadores acreditam no. As estatuetas de Alubade representam divindades ou espíritos ancestrais são usados na religião. As cerimônias são essenciais. Eles são encontrados em sepulturas. É claro que eles podem estar no piso da casa. Eles serviram como talismãs protetores. Tokens espirituais para famílias ou para o falecido é falecido. Algumas figuras masculinas seguram. Septer simbolizam o poder. A liderança espiritual é mulher. Figuras com bebês inconfundivelmente destacam temas de a fertilidade e a nutrição são essenciais. Mas o maior. A questão permanece. Por que o reptiliano? Eu preciso dos formulários. Uma teoria é que o Ubade. É claro que as pessoas adoravam deuses associados à água. É claro que a sociedade deles dependia da terra. Os rios e pântanos da Mesopotâmia são um ecossistema vital e único. No entanto, há uma falta de evidências convincentes para apoiar essa reivindicação. É exatamente disso que estou falando. É claro que isso é único, as culturas vizinhas simplesmente não são assim. Produziu estátuas com rosto de cobras que eram semelhantes. O mistério é aprofundado ainda mais. Alguns. É claro que as estatuetas ainda mostram traços de vermelho neles. A tinta preta indica claramente que eles foram uma vez. Estava bem decorado, mas isso era tudo. Era claramente artístico, mas não há dúvida de que tinha um significado mais profundo. Isso tem significado religioso. Algumas teorias vão. Vá ainda mais longe. Alguns pesquisadores afirmam. As figuras de Alubade provam inequivocamente o ponto. Contato entre humanos e É claro que esta é uma civilização extraterrestre. É claro que isso é pelo menos uma espécie reptiliana inteligente, que uma vez coexistiu com os humanos. Esses. É claro que as ideias geralmente estão ligadas à cultura suméria. Lendas de deuses ou contos de serpentes de os Anunnaki vieram. Veio do céu. No entanto, a maioria dos mainstream. Os estudiosos descartam categoricamente essas reivindicações, discutindo. As estatuetas são produtos, simples e S.I. Muple. É claro que se trata de crença religiosa ou distinta. O povo Ubade tem um estilo artístico que é inconfundível. Sobre o tempo é o mistério do Alubade. É claro que as estatuetas cresceram. Depois do. É claro que essa cultura deu lugar à era da Eubade. Sumer, Akkad e Babilônia, e as estatuetas reptilianas desapareceram.
Foi isso. A fé é esquecida ou deliberadamente apagada. Muitas estatuetas foram encontradas quebradas. Alguns. A fragilidade da argila é bem conhecida. É claro que a guerra e o saque são as principais causas. Hoje, apenas um punhado permanece em exibição no o Museu Nacional do Iraque e o Museu Britânico. O museu é superior a muitos outros. Desapareceu. Escavações arqueológicas recentes. Desaviamos evidências adicionais no Iraque. Existem artefatos, mas nenhum restos reptilianos adicionais. Estes são estatuetas. Esta é a revelação final. Eles ainda estão escondidos profundamente sob o solo. A Mesopotâmia está esperando o dia. Finalmente será desenterrado. O mistério do Sajama deve ser resolvido. Linhas. Milhares de anos atrás, em geral, o platô do altiplano varrido pelo vento é um lugar como nenhum outro. A Bolívia é extraordinária. Apareceu. A ciência ainda não conseguiu. Explique exatamente o que você quer dizer. Aqui, abaixo do mais alto. O vulcão na Bolívia, Sajama, é um dos milhares de vulcões ativos no mundo. As linhas foram gravadas com perfeito rendimento. Entra no chão. Estes são conhecidos como linhas Sajama. Eles são um dos. Esta é a maior descoberta arqueológica do mundo. Mistérios e a maior arte terrestre já existiram. Foi criado pela humanidade. A história as linhas Sajama começam nesta terra próxima. O imponente vulcão Sajama nasce. É mais de 6.500 metros acima do nível do mar. Em 1932, o explorador Rei Félix Schiffley foi o primeiro a registrar a existência de. Essas linhas retas são misteriosas. No entanto, não foi até a década de 1930 quando Alfred Metro, um antropólogo, começou seu trabalho. O povo Imbra e Chapaia é o foco deste estudo. Eu moro na área onde estão as linhas Sajama. Capturou a atenção o mundo arqueológico. A população local. Acredita-se que eles tenham meticulosamente. Eu esculpei essas linhas acima de 3.000. É claro que isso começou anos a partir de cerca de 1000 AC. É claro que isso é do século XV. Hoje, esta rede se estende por uma área de mais de 22.000 quilômetros, o que é muitas vezes maior que As linhas de Nazca do Peru são famosas por sua grandeza e projetos intrincados. O total. A duração das linhas é estimada em 16.000 quilômetros. O método usado para criar Sajama linhas é simples e isso é nada menos que surpreendente. Povo antigo usou Use suas mãos ou ferramentas primitivas para raspar. A superfície escura e rochosa revela. O solo mais leve está por baixo. Cada linha. Ele mede entre 1 e 3 metros de largura e alongamentos. Para dezenas de quilômetros, permanece. É perfeito e reto, não importa o quão desigual seja. A presença de terreno, rios ou colinas que cruzam é um fator-chave. O caminho deles é claro. Ninguém sabe como eles. Eu mantive com sucesso a precisão absoluta. Isso antecede o advento do moderno. A tecnologia é a chave. O Nazca é famoso por linhas formam animais e símbolos. As linhas Sajama são definitivas. Formas. Cada linha é reta. Ele cruza como uma teia gigante. A formação de um padrão enorme é iminente. É realmente apreciado de cima. Esta rede é intercalada com os santuários antigos e as torres de enterro são uma prova de nossa história. As pequenas aldeias contribuem, sem dúvida, para o charme da região. Esta é uma cultura única e misteriosa. Esta é uma paisagem. As pessoas devem saber o que os levou. Eles passaram gerações escutando esses caminhos. É mal aconselhado se aventurar em uma terra tão dura e implacável. Hoje, revelaremos o verdadeiro propósito do Sajama. Linhas é um mistério. Muitos. Os pesquisadores têm certeza de que eram peregrinos. O povo Imara está viajando por rota. Prossiga diretamente para os santuários ou a fonte de água preciosa. Fontes estão espalhadas pela área seca. Esta é uma paisagem. Outros estudiosos sugeriram
Está claro que eles marcaram seu território. Os limites foram servidos como antigos. Este é um auxílio à navegação. A pura escala I. As linhas são perfeitamente retas. Não deixou espaço para dúvida, respondeu a todas as teorias com um retumbante não. O mistério. Está claro que o é apenas se aprofunda quando os arqueólogos percebem. As linhas mantiveram seus. Ele mantém sua direita há séculos. É claro que o tempo e a natureza afetaram seu preço. Deles. A construção exigiu uma quantidade significativa de trabalho. Há uma coisa que sei com certeza: a persistência e a organização comunitária são as chaves do sucesso. Isso é verdade em muitas gerações. Não há. Registros antigos explicam definitivamente como o local. As pessoas mediram e construíram as linhas. Algumas teorias até propõem que o é claro que as linhas Sajama estão conectadas às linhas de Nazca. As linhas formam uma vasta paisagem cultural antiga. Você vai se conectar na América do Sul. Ainda não há evidências arqueológicas para apoiar essa afirmação. Mostre seu apoio. É claro que isso não é o mesmo que o Nazca. As linhas Sajama não retratam linhas. Animais ou símbolos reconhecíveis não são permitidos. Depois, é um fato irrefutável que as linhas estejam lá há milhares de anos. Chuva, vento e outros elementos naturais estão corroendo-a continuamente. O problema é claro: o turismo está fora de controle. Algumas seções têm. Foi destruído para dar lugar às estradas. Os edifícios são a base de nossa sociedade. Moderno. Projetos de conservação e iniciativas digitais são essenciais. A tecnologia de mapeamento é usada em muitos segmentos. As linhas Sajama foram documentadas, mesmo. Seu verdadeiro propósito desapareceu. Esta é a memória local. As linhas Sajama nos forçam. É essencial olhar para o passado com os dois. É claro que a humildade é essencial aqui. Se pessoas comuns. É claro que milhares de anos atrás ocorreu uma criação. A enorme obra de arte abrange milhares de quilômetros. Diga-me, o que mais eles podem ter? Conseguimos isso e ainda não entender o mistério do Alçafleane Ipo. Este é o templo subterrâneo mais antigo do mundo. Mais de 5.000 anos atrás, quando a humanidade era. Ele está morando na Idade da Pedra. Não há dúvida de que a civilização misteriosa na ilha de Malta criou uma obra-prima. É underground. Este é o Alçafleane. Ipo é um vasto labirinto subterrâneo. É esculpido inteiramente de calcário. Hoje, o hipógeo é inequivocamente o mais antigo, sobrevivendo à estrutura subterrânea. É indiscutível que isso exista e também seja um dos maiores. A arqueologia mundial está cheia de mistérios. A história do Hipogeu começa em 1902. Um grupo de trabalhadores da construção estava presente. A cidade de Paola, Malta, foi acidentalmente. Eu perfurei através do teto de A câmara subterrânea deve ser colocada enquanto Esta é a base para uma nova casa. Inicialmente, eles mantiveram sua descoberta em segredo. Era secreto, mas a notícia se espalhou rapidamente. Os arqueólogos correram para o local. O que? A comunidade científica ficou surpresa. A comunidade é a coisa mais importante. Abaixo da terra estava O sistema de 3 níveis abrange 500. Eu esculpei completamente da pedra macia de Malta. É calcário. De acordo com a Unesco, a estrutura foi construída há cerca de 3.300 anos. 3.000 AC, que é ainda mais velho que as pirâmides egípcias são o monumento antigo mais famoso do mundo. O que faz é notável, puro e simples. Escala suas técnicas de construção. O design acústico é estranho. A hipogima tem 3 níveis subterrâneos. Serviu a um propósito único. O nível superior é composto de pequenos nichos de enterro. O nível médio contém as salas cerimoniais. É claro que nomes como Oráculo Rum e a Sagrada Sala são usados. É claro que o local sagrado é decorado com ocre vermelho. Os motivos espirais são inconfundíveis. O nível mais baixo é claro. Ele mantém cofres de sepultamento coletivo. Aqui,
Os arqueólogos desenterraram os restos de mais. Existem mais de 7.000 pessoas e artefatos. Cerâmica, colares e muito mais. A pequena estatueta é conhecida como A Senhora Adormecida, está sem dúvida uma das mais de Malta. Ícones misteriosos. Mas o que realmente faz? O Hipogeum é um enigma inegável. A Oracle Room oferece uma experiência acústica incomparável. Quando alguém fala em tom baixo, o som ressoa através do labirinto. O efeito assustador é inegável. É claro que muitos acreditam que a câmara era. Este produto foi projetado especificamente para uso religioso. Os rituais são um meio de comunicação. É divino. Pesquisadores modernos têm. Eu descobri a ressonância nisso. A sala atinge o pico em 110 Hz, que é muito próximo de. As frequências presentes na pedra antiga são unidas. Negável. Monumentos como Newgrange na Irlanda são uma prova do poder duradouro da tradição. Isso sugere que os antigos podem ter. Eu entendo e o arnês soa para fazer. Suas cerimônias são inegavelmente mais sagradas. Isso é poderoso. O verdadeiro propósito do Hipoge ainda é uma questão em aberto. Muitos. É claro que foi o primeiro. O santuário foi então usado como local de enterro. Milhares se envolvem em rituais elaborados. Encontrei esqueletos cobertos de ocre vermelho, objetos simbólicos da vida e morte. Esta é uma representação de uma deusa-mãe. No entanto, existem outras teorias que são igualmente intrigantes. O Hipogeum foi usado para o seguinte objetivo. A cura está ligada a. É claro que existem civilizações extraterrestres. Há uma clara presença de crânios extraordinariamente alongados. Esta área costumava abrigar eles. Infelizmente. É claro que muitos desses crânios desapareceram de museus depois de 1985, acenderam rumores de. Os encobrimentos e as perdas misteriosas devem ser abordadas. Depois. É claro que mais de um século de pesquisa foi feito sobre isso. O mistério do hipógeo não foi resolvido. Após a escavação, o site. É claro que a estrutura sofreu danos por excesso de visitantes. Muitas pinturas antigas desapareceram. Hoje, o hipógeo é estritamente. Este é um patrimônio mundial protegido. Os controles climáticos e um limite diário de visitantes estão em vigor. Este é um grupo de apenas 80 pessoas. No entanto, a maior parte o labirinto é completamente inacessível. Os cientistas estão convencidos de que pode haver ainda mais. Os segredos não expostos são significativos. O hipógeo nos obriga a olhar para trás. O passado é inspirador e cheio de admiração. Os ancestrais de Malta eram capazes de criar tal. Este labirinto sofisticado é incomparável. O design acústico foi criado há mais de 5.000 anos. Diga-me tudo o que você sabe sobre eles. ¿Entender? Hoje, a hipogima é um. Este é o destino dos sonhos para os amantes. Arqueologia e história antiga. Mas somente o maior número de pacientes entrará. Reserve seus ingressos com bastante antecedência. Avançar. Aqueles que visitam. Um calafrio é frequentemente descrito como tendo vozes ecoando. É como se os espíritos estivessem liderando o caminho através da escuridão. É claro que dos antigos ainda permanecem aqui. Está claro que as pinturas no corredor são muito reveladoras. Ainda não aprendemos a ler essa história. Vamos desvendar todos os segredos. Conte-me sobre o Alçafleane Hipógem. Ou vai. É claro que isso permanecerá para sempre um enigma. Isso vai além da imaginação. É claro que nós, como espécie, somos os culpados. A terra do Brasil está cheia de mistério. Geoglifos. Muito antes da Amazônia. A floresta tropical era conhecida pelas pessoas modernas. Exploradores e comunidades antigas estavam lá. Isso causou um enorme impacto na terra. Está escondido sob o dossel da selva. É claro que isso é milênios. Estes são a terra brasileira. Os geoglifos também são conhecidos como acre. Os geoglifos são uma rede de gigantesca. Quadrados, círculos e retângulos são as formas Chaqui. Estique-se através de milhares de milhas quadradas. Está no estado de Acre.
Estes terra. Tatuagens só se revelaram quando a floresta estava clara no século XX. Foi o século de desafios imediatos. Nós sabíamos tudo o que havia para saber sobre. As antigas civilizações da Amazônia são uma prova da rica história e do significado cultural da região. Quem? Eu criei esses geoglifos e sei exatamente o porquê. É claro que um grande esforço é investido na construção dessas estruturas. Isso só é verdadeiramente visível do céu. A história começa em 1977. O arqueólogo Andomardas está trabalhando no campo. Bacia da Amazon descobriu 8 estranhos. As obras de terraplenagem cobrem 1 hectare. Essas formas, profundas, valas, bancos altos, quadrados e os círculos eram inegavelmente simétricos. Tornou-se totalmente aparente no momento exato que o geógrafo Alcior Hanzi voou diretamente sobre a área. A área era na década de 1980. O desmatamento é iminente. Revelou centenas a mais. Até o momento, acabou. Existem exatamente 410 geoglifos em. Existem aproximadamente 300 sítios arqueológicos. Ele se estende entre o hectare e o inquérito. Rios. O Severino é um deles. O geoglifo de Calaza é um quadrado de recursos. As valas têm 230 metros de largura e 12 metros de profundidade. Eles são compostos de terra. As paredes têm mais de 5 metros de altura. Deixe uma impressão duradoura em quem os vê. Mas o que? Arqueólogos AR. E perplexo com a idade. É claro que essas obras de terraplenagem são de um certo tipo. Eu preciso de um pouco de carvão. As amostras as datam inequivocamente entre 1244 e... É claro que o ano é 1378 DC e outros podem ser muito mais velhos. É claro que isso remonta a 1000 AC. BC. Uma civilização antiga. Eles construíram construções enormes. Está no coração da selva. O mistério. Os geoglifos da terra do Brasil estão localizados aqui. A escala deles é a única coisa diferente, mas isso não é tudo. Este design é sofisticado. Isso contrasta com o. As linhas Nazca em forma de animal do Peru são incomparáveis. Os geoglifos do Acre são de natureza geométrica. As formas eram claramente visíveis, cavadas na terra vermelha. É cercado por bancos altos. Em sites como 300, alguns geoglifos eram uniformes. O espaço é cercado por flora plantada seletivamente. Florestas de árvores úteis, como palmeiras. É claro que seus criadores profundamente. Ele moldou a paisagem natural. Arqueólogos estimam aquele edifício. Ficou claro que a coordenação era necessária para essas valas. É claro que milhares de pessoas estavam envolvidas ao longo de muitos anos. É claro que as gerações só funcionaram com coisas simples. Use as ferramentas corretas e as técnicas de queima controladas. Passando anos, até a vida útil, isso é uma perda de tempo. Sou capaz de criar formas maciças que são apenas visíveis. Era de cima. É claro como eles conseguiram isso. Essa precisão geométrica é incomparável pelos métodos modernos. Preciso saber quais ferramentas de medição estão disponíveis. O verdadeiro propósito do. Os geoglifos são um mistério. Muitos. Os pesquisadores têm certeza de que eles eram comunais. Estes são espaços designados para reuniões e cerimônias. As reuniões tribais são semelhantes às seguintes. A cultura Nazca estava centrada em seus locais religiosos. A cerâmica e pequenos artefatos de pedra estão presentes. Eixos foram encontrados em locais como Jacussó. É imperativo que você apoie essa teoria. Outros sugerem o. Os geoglifos marcaram definitivamente o território. Os limites foram claramente definidos, e eles foram servidos como. É claro que os marcadores astronômicos estão presentes, como evidenciado pela presença de algumas linhas. Alinhe-se ao nascer ou ao pôr do sol. Não é esse o caso. Símbolos e inscrições foram usados. Foi descoberto que isso lança luz sobre o seu real significado. Pesquisadores. Chegue ao fundo deste mistério. Cresce. Estudos mostraram que antigo. Arians criou manchas florestais abertas. A queima controlada ocorreu há 4.000 anos.
É crucial atrair espécies vegetais úteis antes. As obras de terraplenagem estão sendo construídas. Isso aponta para. É claro que está uma sociedade complexa capaz de organização, trabalho e gerenciamento de paisagens com. É tudo sobre habilidade. No entanto, essas áreas não têm conspicuamente. Terra é o famoso solo artificial. Procure em outro lugar da Amazônia. Alguns até. É claro que esses são os remanescentes de um. A civilização avançada é de dezenas de. Isso aconteceu milhares de anos atrás. Mas ainda não há evidências científicas para isso. O destino dos geoglifos do Brasil é mais um exemplo de. A intriga é inegável. Por milhares de anos, eles estão escondidos sob a floresta. A terra foi liberada e o seguinte foi descoberto. A agricultura e a pecuária são os pilares desta região. Alguns foram. Esses sites são reconhecidos como sites nacionais de patrimônio. A região está na lista tentativa da Unesco. Está na lista do patrimônio mundial, mas também está enfrentando desmatamento. O desenvolvimento continua a ameaçar. Eles lutam por sua sobrevivência todos os dias. Pesquisa moderna. É claro que os projetos usaram a tecnologia LAR para mapear. A área não tem recursos para preservação. É imperativo manter limitações. Alguns os chamaram. Os 450 Tonhanjangers da Amazônia são os mais poderosos do mundo. Ainda. Os cientistas concordam que ainda há muito a ser feito. Há mais a aprender e verificar. Nós somos. Não perca um pedaço insubstituível de. O patrimônio é entendido antes mesmo de entendermos. Este é o verdadeiro valor. Os glifos terrestres do Brasil são uma prova da rica herança cultural do país e da profunda conexão com a terra. Faça-nos olhar para o passado com maravilha. É claro que a curiosidade está envolvida. Os antigos amazônicos eram. Eu posso construir estruturas dessa escala. Precisão é a pedra angular de todas as realizações. Eles sem dúvida conseguiram isso. Você ainda não sabe nada sobre isso. Hoje, o Acrigel. Os glifos são fascinantes. Este é o destino final para os arqueólogos. Isso é perfeito para viajantes aventureiros. No entanto, o acesso ainda é difícil por causa do. Os desafios do terreno e da preservação são significativos. É claro que cada quadrado e cada estrada terrestre parece. Conte uma história que ninguém decodificou totalmente. Devemos desbloquear o verdadeiro significado de geoglifos do Brasil? Eles permanecerão. Tatuagens silenciosas da terra protegem o. É hora de compartilhar os segredos da Amazônia. Estas são maravilhas. É claro que este é do mundo antigo, mas não é. Não há mistérios aqui. A verdade. É claro que isso não é encontrado nas obras de terraplenagem. Eles estão escondidos em textos antigos. Está enterrado no fundo do subsolo. Esperando por. Seja confiante e assertivo. Eu descobri. O mistério de Rock Lake deve ser resolvido. Pirâmides. Milhares de anos atrás, quando florestas e pastagens densas ainda existem. É claro que esse território agora abrange o que hoje é o Wisconsin. Disse que a civilização misteriosa tem. As pirâmides de pedra construídas estão localizadas profundamente sob a superfície. Rock Lake é o nome do corpo da água. A cidade está perto do seguinte local. Lake Mills, as pirâmides de Rock Lake têm. Faça sua marca, tornando-se um dos mais controversos. Mistérios arqueológicos na América. A história começa em 1900 com os irmãos Claude e Lee Wilson estão fora de caça de patos. Eu descobri formações estranhas de pedra em Bottom de Rock Lake. Eles descreveram. Essas estruturas se assemelham a pirâmides. Mounds se elevam do chão do lago. Tem 18 metros de profundidade. Mas não foi até. Em 1936, o mergulhador Victor Taylor foi. Ele declarou com ousadia que tinha visto. Existem 3 ou 4 pirâmides subaquáticas. O mistério foi cativante. Taylor até contratou 3 jovens para. Mergulhe com ele e você verá o que é relatado. Os símbolos são semelhantes a hieroglíficos. Stones poderiam fazer isso, mas os outros 2 não conseguiram.
Confirme. Relatórios indicam que os blocos mediram exatamente 6 metros de altura e largura. Está empilhado com argamassa como um artificial. Estruturas são fundamentais. Rock Lake é a 5 quilômetros do local de Astelina. As pirâmides estão inegavelmente conectadas a Elon. É claro que esse é o legado de uma era totalmente diferente. Isso é civilização. O mistério da rocha deve ser resolvido. O Lago Pirâmides é um resultado direto do conflito. É claro que há reivindicações dos descobridores. Há evidências científicas. Apoiadores como Frank Joseph Collins, autor de The Lost Pirâmides de Rock Lake, acreditam que os astecas construíram as pirâmides. As civilizações antigas são uma prova do impacto das mudanças nos níveis de lago. É claro que os números eram mais baixos. Aqui estão alguns relatórios modernos do sonar. O cone em forma de pirâmide é inconfundível. Até as estruturas em forma de humano estão presentes. É precisamente 60 metros de comprimento no fundo do lago. No entanto, estado de Wisconsin. O arqueólogo Bob Birmingham identificou isso como: as reivindicações são bobagens. Segundo ele, estas são pilhas de rochas naturais deixadas por. As geleiras existiam há 10.000 anos. Rock Lake Era. As geleiras formaram a paisagem, e o fundo está cheio de pedras arredondadas. Esta é uma estrutura artificial. Mas se estes forem, é claro que apenas pedras naturais devem ser usadas. Mergulhadores. Dispositivos de sonar detectam consistentemente. Formas simétricas são essenciais. O propósito as pirâmides são uma questão não resolvida. Victor Taylor uma vez acreditou que eram. Os altares para a chuva-deus foram construídos os astecas sofreram uma seca. Eles fizeram isso os níveis eram indiscutivelmente baixos. Outra teoria sugere. É claro que esses são os restos de uma cidade antiga. É claro que isso é semelhante ao Cauquia, um grande local do Mississippi. Este é o Centro Cultural de Illinois. Próximo. A Elon é inconfundivelmente definido por seu terreno em forma de pirâmide. Os montes datam do 11 a 13 séculos. É conhecido por ter sido posto avançado do norte de Cauquia. É certo que as estruturas estão sob o Lago Rock. A extensão do Aelon é inegavelmente afogada pela ascensão. Eu preciso de água. Eles não são relíquias de É claro que a civilização nunca se registrou na história. Algumas lendas nativas são definitivamente contadas de Esta é uma cidade subaquática. Até hoje, não há. É claro que artefatos ou evidências culturais foram encontradas. É claro que isso suporta todas essas teorias. O mergulhador Rick Kruger conduziu as pesquisas de sonar. O LAC. E o fundo mostra claramente muito. Não há evidências de atividade humana. Existem outros lagos na área de Madison. A pirâmide ainda é a melhor opção. Os teóricos continuam a relatar grandes números. Estruturas distintas são claramente visíveis usando sonar moderno. Um grande desafio é que debaixo d'água. As condições de Rock Lake são as seguintes. A verificação é extremamente difícil. Além disso, Frank Joseph Collins. Ele próprio enfrentou controvérsia. É claro que falta base científica. É hora das evidências. O destino de Rock Lake é claro. As pirâmides, sem dúvida, adicionam a intriga. É claro que isso não é reconhecido pelo mainstream. A ciência se tornou inegavelmente uma força cultural. O símbolo em Lake Mills é claramente visível. O logotipo da cidade está presente em nomes de negócios e Os eventos da comunidade são uma parte essencial de nossa programação. Explore agora. O mergulho evoluiu da década de 1930 para o sonar moderno. A tecnologia ainda não forneceu nenhuma. Esta é uma prova irrefutável. Hoji, Rock Lake. É claro que esse destino permanece popular. Você pode pescar e andar de barco, mas não para as pirâmides. Eles permanecem firmemente fora do alcance do mainstream. Isso é arqueologia. Alguns até os vinculam a. Eu tenho teorias sobre estrangeiros antigos.
Não há base científica para isso. Eu tenho ideias. Esforços futuros devem resolver. Este mistério será o lago para sempre. Deve manter seus segredos sob a água. Obrigado por se juntar a mim na exploração. Os mistérios de hoje. Se você gostou, essas histórias são estranhas e fascinantes. Compartilhe seus pensamentos no espaço fornecido. Os comentários estão abaixo. E não se esqueça de inscreva-se e ative notificações agora. Não perca o nosso próximo. Temos aventuras juntas.